Salve pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo mais uma vez. Esse é o nosso 10º vídeo, né? E eu tenho elaborado as ideias mais claramente, tentando deixá-las mais acessíveis ao entendimento das pessoas, para quem não faz parte aí desse universo da psicologia, da psicanálise, enfim. A minha proposta, eu acho que eu posso acrescentar mais um viés à minha proposta, que é o viés de investigação, né? A gente pode pensar em investigação da realidade e tentar entender por que a realidade é como é e por que somos como somos, para a gente poder tentar trilhar aí alguma reflexão para onde vamos, né? Para onde estamos indo, como sociedade, como seres humanos, como seres individuais, como sujeitos desejantes, né? No vídeo número 8, se eu não me engano, número 8, que o título é Não Somos Donos de Nós Mesmos, né? Esse título, ele pode significar bastante coisa, né? Acredito eu. Eu acho que a ideia desse título foi mesmo uma forma de provocação, né? A partir desse título, dessa afirmação, eu tento levantar alguns questionamentos mesmo, fazer pensar, né? Tá legal, se não somos donos de nós mesmos, então quem é? Ou quem são donos de nós mesmos, né? Então, vamos lá. Eu acho que primeiro a gente pode pensar, mais uma vez, na nossa lógica cultural de trabalho, né? Eu acredito que muitos pais de família, mães de família, pessoas em geral que não são pais, não são mães, possam se sentir, como eu posso dizer, dominadas pelo seu trabalho, né? Muitas vezes são 8 horas, isso minimamente, né? Há quem trabalhe menos horas, 6 horas, como por exemplo o pessoal que trabalha com telemarketing, né, call center, geralmente trabalha 6 horas. Daí a gente fala também de tempo de trabalho, né? Trabalhar 6 horas no call center, pelo que tem dito a literatura, é bastante adoecedor, né? É um lugar onde se tem muita pressão, onde se cobra muito, e às vezes é cobrado por pessoas também, digamos, incompetentes, vamos colocar assim, né? Aqueles líderes que estão gritando no seu ouvido e quando você precisa de uma atenção para resolver algum tipo de trabalho ali, de dificuldade que está tendo com algum cliente na linha, esses mesmos líderes não sabem resolver o problema, né? Então tá aí uma pressão que eu diria perversa, né? Sádica desse sistema, que é o sistema de produção. Você tem que produzir, mas aí, produzir para quem, né? E por quê? E eu acho que assim, na lógica do trabalho a gente pode pensar que, em parte, quem possui nossos corpos, nossas mentes, é o trabalho, né? E não o trabalho em si, né? Não é uma crítica ao trabalho em si. Eu acho que o trabalho ele pode ser sim fonte de motivação para a vida, enfim, fonte de criação. Esse tipo de trabalho ele é válido, ele é ótimo, ele faz bem para o ser humano, independente se seja um trabalho braçal, seja um trabalho intelectual. Se ele acrescenta isso ao ser humano, eu acho que a gente está num caminho legal. Mas, infelizmente, numa sociedade capitalista, não é bem isso que acontece, né? Existe aí uma supervalorização do trabalho, né? Como se fosse o grande triunfo do ser humano trabalhar. Não à toa você anda pela rua aí, eu não sei, pelo menos no meu bairro, ou não só no meu bairro, mas por onde você anda aí, vai ter sempre um tiozão gritando pra alguém: vai trabalhar, vagabundo. Eu acho que isso é bem presente na nossa cultura, né? A ideia do vagabundo, né? E sobre os donos de nós mesmos, tá, a gente pode pensar, o trabalho de certa forma possui um pouco dos nossos corpos e mentes e nossa saúde, né? E assim, voltando um pouco ao vídeo 8, né, que eu falo sobre o inconsciente, descoberta do Freud, de que não somos senhores de nós mesmos, de que existem instâncias mais profundas na nossa mente, no nosso pensamento, que está inacessível a nós, né? E possuem desejos, que é diferente de querer. Querer é uma coisa consciente, né? Eu quero tomar um sorvete.
Eu quero ser um artista. Eu quero ser alguém X, entende? Esse querer também, a gente pode pensar que ele é construído a partir de uma perspectiva que está já imposta a nós, né? Atualmente a gente pode pensar no querer ter sucesso e ser alguém na vida. E esse ser alguém na vida está ligado à lógica de trabalho, mais uma vez, né? Se você fizer uma faculdade, ou se você for um bom empreendedor e tiver bens materiais, casas, carros, se você puder consumir, você é alguém na vida. Essa é a ideia que é colocada pra gente, infelizmente, né? O que é uma grande falácia e uma grande ilusão, acredito eu, né? Não sei vocês, mas vamos pensar aí. Será que a gente está satisfeito aí com essa ideia? Pois é. Pensando na lógica capitalista, eu acho que a gente pode pensar no que a gente chama de burguês, né, e de elite. Eu estou aqui com um livro que pode ser considerado aí a Bíblia Anticristo do governo Bolsonaro, o Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels. E tem uma nota aqui de Engels, a edição inglesa de 1888, que ele define o que é burguês e o que é proletariado, né? Eu vou ler para vocês. Por burguesia entende-se a classe dos capitalistas modernos, proprietários dos meios de produção social e que empregam trabalho assalariado. Ok? Por proletariado entende-se a classe dos trabalhadores assalariados modernos, que, não tendo meios próprios de produção, são obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver. Entenderam? Acho que dá para entender, né? O que é um burguês e o que é um proletariado. Quando a gente fala de elite burguês, não estamos falando de classe média. A classe média também é trabalhadora, porque ela não detém os meios de produção. E pensando assim no que traz essa nota de Engels, a gente volta de novo à ideia de que existe um dono que nos possui. Podemos pensar nos capitalistas? Podemos. Podemos voltar um pouquinho no tempo, na época da escravidão, e pensar os senhores e escravos? Lógico, podemos. Tanto que acredita-se ainda na literatura em geral, assim, em geral não, alguma parte da literatura, se não me engano, o psicanalista Contargo Caligares fala um pouco disso. Se não estiver me equivocando, vocês me desculpem, eu posso pesquisar depois. Vem com esse argumento de que ainda vivemos na lógica do senhor escravo. Só que hoje, com a ideia do neoliberalismo e da ideia do livre mercado, das privatizações e da precarização do trabalho, a gente tem visto surgido muitos trabalhadores autônomos, né? Eu mesmo sou um trabalhador autônomo. Eu trabalho em consultório, eu não tenho um patrão, né? Mas aí pensando em outros setores, né? Esse pessoal que faz entrega de iFood, os próprios marreteiros que eu já citei em vídeos anteriores, eles não têm patrão. Então quem é o dono deles? Daí me vem a ideia de que talvez quem possui um pouco da nossa autonomia e pode ser chamado de donos de nós, de dona de nós, eis aí a surpresa, é um adjetivo feminino, são as ideias. As ideias dominam a gente, né? E aí eu volto para a questão do inconsciente. Muitas dessas ideias são implantadas de forma tão natural e de forma tão repetitiva na nossa cultura que parece verdade, né? E aí que tá, elas nos dominam de alguma forma. Elas possuem nossos corpos, nossas mentes de alguma forma e nos tira autonomia, nos tira liberdades, né? A questão da liberdade, eu acho que é válido citar o que aconteceu essa semana, que um deputado disse assim, sem a menor cerimônia, em tom de ameaça, que caso aconteça no Brasil o que está ocorrendo no Chile,
a gente vai ter uma repetição da história. E o que ele quer dizer com isso? A repetição da história. A gente está falando de um regime militarizado, né? De mais opressão militar. A gente que vive hoje num desgoverno que ama a morte, que ama a opressão, que odeia a liberdade de expressão, que odeia ser contestado, a gente está falando de um governo autoritário, né? Eu acho que dá para entender porque chamamos esse senhor que está na presidência de fascista, né? Ele possui as características de um fascista, não só ele, como grande parte da sua turma ali, né? Quem não é da oposição, quem for contra ele é inimigo, né? Dá para perceber aí. E dentro disso, assim, a gente pode pensar mais uma vez que estão ameaçando nossas liberdades. Então, somos donos da nossa liberdade mesmo? Será que liberdade existe? Será que liberdade não é uma ideia um pouco vulgarizada aí, né? Será que hoje ser livre significa ser livre para comprar, ou seja, ter meios para isso? Fica aí a questão. E mais uma vez a gente pensa na questão do senhor escravo. O escravo não era livre, né? Mesmo depois da abolição, não se tornou livre. E ainda não é livre. Hoje, o que restou da escravidão, a gente vê que a liberdade ela é algo bem questionável, né? E na questão das ideias serem donas do nosso pensamento, dos nossos corpos e mentes, a gente pode pensar aí também no quanto isso nos limita e no quanto existem muitos donos de nós escravos. Vamos nos colocar como escravos um pouco, vamos tentar ocupar esse lugar. Eu falei aqui dos líderes políticos, né? Mas a gente sabe que o próprio presidente em si não é o problema. O problema são as ideias que estão por trás dele. Ele é só um personagem, uma função que está lá. E o perigo nisso são as pessoas que o apoiam e que ainda o defendem, né? Ele é posto como uma pessoa que só fala a verdade. Tudo que falam dele é mentira e ele é sempre vítima. Deu pra perceber isso, né? Se você não percebeu, tá na hora de prestar mais atenção aí no que o seu presidente anda fazendo, né? No último vídeo dele, depois daquela reportagem da Rede Globo sobre o porteiro, que tá aí agora na moda, a moda da semana é falar sobre isso, né? Não menosprezando o conceito de moda, é o assunto que está em pauta, a gente pode pensar exatamente isso, né? Quais são as outras ideias que podem dominar a gente? Eu penso também na questão dos líderes religiosos, né? Eu vou citar aqui um que talvez seja o mais problemático, que é o senhor Edir Macedo, né? Com a sua Igreja Universal. Ele também, como representante de um discurso dito verdadeiro, único, absoluto, ele tem um poder grande, né, sobre muitas pessoas. E mais uma vez, poderes pautados em ideias, né? E pior, acredito eu, e não só eu, como tem pessoas que já debatem isso, que ele se aproveita a lógica da seita, igreja dele, ele se aproveita da vulnerabilidade das pessoas. Aquele mais vulnerável, aquele que está mais sofrendo, aquele que está desesperado, vai ter as portas abertas e lá vai ter um líder para o acolher e lhe dar as respostas que ele quer, né? Olha só, que interessante, né? E outra coisa, eu acho que já que eu falei do inconsciente, eu também não quero ir pelo caminho de que o inconsciente seja o único objeto de estudo da ciência psicológica ou o homem seja esse objeto de estudo, porque isso reduz o homem a um objeto manipulável. E aí a gente entra num viés biologicista que acredita muito no cérebro e no indivíduo como responsável ou culpado por suas limitações. Bom,
eu acho que eu não vou prolongar muito aqui. Talvez eu continue essa ideia no próximo vídeo. E eu gostaria de saber de vocês aí o que vocês acham, o que vocês entenderam ou não entenderam do que foi dito aqui. E espero pelos seus comentários aí nos vídeos. É importante os seus comentários. A curtida também é importante, né? Porque ajuda, não sei, a divulgar. Compartilhar também é legal. Agradeço o pessoal que está aí compartilhando. E estou convidando vocês aí para essa conversa, para essa viagem, para essa jornada. Beleza? É isso aí, né? Vamos que vamos. A vida continua. E até a próxima, beleza? Beijão!